Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para ler um texto da irmã Vilmara Lima que se chama Derramando o Coração. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é o devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando lemos o Manancial, quando estudamos o Manancial, juntamente com a leitura bíblica, com a porção destinada para aquele dia, ora, tanto faz se fazemos isso sozinho ou se fazemos acompanhado, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e nos engajar com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Vilmara Lima. Por isso que eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar, pedir ao Senhor que nos ensine como devemos agir quando o nosso coração estiver angustiado. Ó Pai, em Teu nome pedimos que tenha misericórdia de nós, que nós possamos compreender que Tu és o nosso socorro e que Tu sempre estás lá, sempre. Mesmo que a gente não compreenda o que estamos passando, os desafios, as dificuldades, o Senhor está conosco. Que nós possamos sempre derramar o coração para Ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então a nossa leitura bíblica está em 1 Samuel. Nós vamos ler os 19 primeiros versículos. E diz assim, ó. A gente vai falar do nascimento do Samuel, o profeta Samuel. Havia certo homem, levita de Rimitaim, Sofrim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zuf, o Efraimita. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher, Penina, e a todos seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto amava, grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles iam à casa de Yahvé, o Senhor, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então eu prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli a observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então, ele imaginou que ela estivesse embriagada. Ele repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, assim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia.
Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então ele lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem de mim, de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não havia mais desalento. Bem cedo no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com sua esposa Ana e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Bom, o nosso texto chama-se Derramando o Coração. E o versículo escolhido pela irmã Vilmara Lima é o 10, que diz: e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Olha, irmãos e irmãs, a história de Ana tem um ensinamento assim muito grande, porque Ana nos ensina qual é o comportamento que a gente tem que ter quando a gente está vivendo um grande desafio, quando a gente está muito angustiado, quando a gente está muito triste. E qual é a lição de Ana? É que quando a gente se sente assim, triste e infeliz, nós temos que levar a Deus em oração aquilo que está deixando o nosso coração inquieto e triste. É preciso derramar nosso coração para Deus, derramar a nossa alma diante dele. É preciso que toda a nossa fé seja derramada diante do Senhor. Por quê? Porque a gente sabe que ele não despreza uma lágrima nossa. E ele não acha que tudo que a gente está falando é bobice. Ah, imagina, pedindo um negócio desse. Não. Deus, ele sabe o que é importante para nós e ele valoriza o que é importante para a gente. Nada para Deus é insignificante, porque ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Então, quando a gente está com a alma amargurada, igual a Ana estava, a gente tem que orar a Deus, orar ao Senhor. Por quê? Porque ele vai acalmar essa turbulência no nosso coração. A Ana, ela derramou a sua alma diante de Deus e aí o que ela teve? Paz. Ela encontrou sossego. E isso foi tão profundo, tão real, que transbordou do coração para o seu rosto. E as pessoas podiam ver estampado na carinha da Ana como o Todo-Poderoso tinha transformado a angústia em paz. E como está lá no versículo 18, né? O seu rosto já não era mais desalento, né? E algumas traduções dizem que o rosto dela já não era mais triste. Mas é isso que o Senhor faz com a gente quando a gente realmente confia nele. A gente derrama a nossa alma diante de Deus, a gente conta as nossas tristezas, as nossas angústias, e ele dá alívio ao nosso coração. Ana recebeu uma resposta positiva, né? Ela pediu um bebezinho e Deus respondeu positivamente a resposta dela. Mas a gente tem que lembrar que nem sempre é assim. É muito comum nos grupos de oração as pessoas dizerem assim: olha, ora pelo meu filho, meu marido, meu sobrinho, o meu irmão doente, enfim, pedir oração para alguém. E aí, no outro dia, a pessoa fala: ó, irmãos, tal fulano se recuperou. E aí, as pessoas falam assim: porque Deus é fiel, Deus, quem confia em Deus não é decepcionado, Deus responde as nossas orações. Deus responde mesmo, mas não é porque ele respondeu sim que ele respondeu. Às vezes ele responde não, e às vezes ele responde talvez, né? Então, eu sei que fica meio estranho, né? A pessoa fala assim: olha, eu pedi por fulano e fulano morreu. Aí a pessoa fala: nossa, como Deus é bom, né? Deus é fiel. Mas Deus é fiel quando a pessoa morre, quando ela não sara, quando a gente não consegue emprego. Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. Mesmo que ele não diga sim ao que eu peça e ao que você peça. Então, às vezes, a gente não sabe, mas Deus diz não por motivos que nós não desconhecemos. Às vezes é para o nosso bem, às vezes é para a nossa lição. Enfim, a gente não sabe. Às vezes é permissão dele, às vezes é desejo dele.
Mas o importante é que nós saibamos que tudo é propósito de Deus. Então, mesmo quando Deus diz não, Deus é bom. Mesmo quando Deus diz não, Ele é fiel. Mesmo quando Ele diz espera, Ele continua sendo Deus. Isso é fundamental que nós possamos compreender. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, está angustiado, vai até o Senhor. Derrama a sua alma, conta para Ele tudo o que você está sentindo. Não vai no Facebook, não vai no Twitter, não vai no Instagram. Não é lá que você tem que contar o que você está passando. Você tem que contar para Deus. E assim, logicamente, o meu desejo é que Ele possa responder positivamente às suas orações e às minhas orações também. E mais do que isso, né? A minha oração é que Ele lhe dê cada vez mais de si mesmo para você, que você mais possa se encher de Deus e que você seja cada vez mais satisfeito nele, de modo que você permaneça firme, constante, contente. E ainda que o Senhor diga não para aquilo que você pedir, que você entenda que o nome dele está sendo glorificado. Amém? Bom, meus irmãos, nosso manancial termina assim, ó. Um coração angustiado, derramado diante do Senhor, torna alegre um semblante triste. Bom, vou terminar deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que aqueles que compreenderam que temos que derramar o coração diante do Senhor, para esses o abraço dá super certo. E, lógico, quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que diz: não tema, Deus já está lá.